Mano a mano, Barcelona e PSG pela Champions League. Vai ter um jogaço, dois dos melhores times da temporada, 24-25, se enfrentam na 25-26. Acho que os dois melhores times, né? E bom, esse jogo aí vai rolar pela segunda rodada da Champions League. Vai ser quarta-feira, dia 1/1. A gente provavelmente vai postar esse vídeo na segunda. Do 10. 1/10, perdão. Botei 1/1 aqui. Às 4 horas da tarde o jogo, certo, rapaziada? Então vamos começar aqui, né? Com Juan Garcia, o novo goleiro do Barcelona. Goleiro novo. Foi eleito, se não me engano, o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Contra Kivalier, também novo goleiro do PSG, né? Saiu o Donnarumma, chegou o Kivalier. Pedro, qual o seu voto? Cara, eu acho que é um voto muito por baixo ainda. Acho que o Kvaler é um bom reforço. O Juan Garcia também não tá me passando tanta confiança ainda, apesar que é um bom goleiro. Eu fico pela temporada anterior do Kvaler. Acho que não é um substituto à altura do Donnarumma ainda, mas é mais goleiro, na minha opinião. Fico com ele. Eu concordo, vou de Kivalier também. Acho que ele tem aí muito a evoluir ainda, mas já tá se mostrando ser um baita goleiro aí. Não tá no nível do Donnarumma, mas é um baita goleiro. Agora, lateral esquerda. Koundé contra Hakimi. Cara, o Koundé é um grande jogador, mas não tá no nível do Hakimi, que foi inclusive o 6º lugar da Bola de Ouro, não que isso tenha algum valor, mas o Hakimi é um baita jogador e pra mim é voto poupa-tempo aqui. Poupa tempo. Poupa-tempo, tá? Pra mim, é um dos confrontos mais disputados dessa lista. Cara, o Koundé é muito bom jogador, mas o Hakimi é o melhor lateral esquerdo do mundo. Direito. Foi esquerda? Falou esquerdo. Cara, Eu acho que é um dos votos mais disputados daqui. Pra mim, não tem nada de poupa tempo na minha visão. Eu vou de Hakimi também, mas assim, por muito pouco, porque o Koundé é muito bom. E o Koundé tá em outro nível hoje também. Só perde pro Hakimi, só. Agora, abrindo a zaga, Araújo contra Marquinhos. Cara, o Araújo não vem bem há um tempo já. A defesa do Barcelona, apesar de nomes bons, a defesa vem sofrendo muitos gols, diferente da zaga do PSG, da defesa do PSG, que também até tá sofrendo alguns gols aí nesse início de temporada, mas é uma zaga muito mais consolidada, o Marquinhos é um jogador muito mais consolidado. E, pra mim, hoje é um certo poupa-tempo pro Marquinhos. Marquinhos com tranquilidade, o Araújo tá numa fase não muito legal. É. Agora, Pau Cubarsí contra Pacho. Cara, acho que é o duelo mais equilibrado, não sei, vamos ler a lista daqui a pouco, mas eu acho que é muito equilibrado esse voto. Gosto muito dos dois zagueiros, mas no atual momento eu vou ficar de... Caralho, não... é difícil pra caralho esse voto, tá? Mas vou ficar de Pacho. Eu não acho tão difícil sim, eu acho equilibrado também, mas acho que Pátio com uma certa tranquilidade. Eu vou de Pátio com uma certa tranquilidade aqui, mas acho equilibrado. Agora na lateral esquerda, Gerard Martin contra Nuno Mendes. Bom, o Baldé está lesionado, não deve jogar, porque não deve estar recuperado até o jogo. Então, Gerard Martin vai enfrentar o melhor lateral esquerdo do mundo. Aqui é o maior poupa-tempo dessa lista, sem dúvida nenhuma. O Gerard Martin ele tem que sentar e chorar aqui nesse confronto. É Nuno Mendes demais. Cara, o Gerard Martin acho que o jogador tem muito a crescer ainda, não... Muito. É muito inconstante. E o Nuno Mendes é ao contrário, é muito constante, melhor lateral esquerdo do mundo, o Nuno Mendes. Sem dúvida. De Jong contra Vitinha. Bom confronto. Um bom confronto, mas o Vitinha, pra mim, é mais jogador. Fico de Vitinha. Apesar que o Cara, De Jong fez uma grande temporada na anterior. Né? Mais jogador, eu acho até duvidoso, porque, Eu acho que ele tem eu mais acho que recurso. É que o De Jong também tem muito recurso. Mas, tipo assim, isso eu tô só pegando a tua fala do maior, tipo, jogador, né? Mais jogador, no caso. Mas eu acho que de momento é Vitinha, tá ligado? De momento é Vitinha. Mas mais jogador eu fico em dúvida, tá ligado? Tipo, é um bom debate, tá ligado? Mas é Vitinha. Agora, Pedri contra João Neves. Caralho, votaço também. Votaço. O João Neves tá jogando muita bola, só que não tem como. Não tem como. O Pedri hoje... Cara, eu arrisco dizer que o Pedri é o melhor meio-campista hoje do mundo, tá? Eu arrisco dizer isso. Eu concordo, acima e embaixo. Pedri, pra mim, apesar do João Neves ser um baita jogador também, mas o Pedri é espetacular, um dos melhores jogadores mesmo. Acho que atualmente o melhor meio-campista mesmo. Agora, Rafinha e Fabian Ruiz. A gente inverteu umas ordens aqui. E, enfim. Cara, não tenho o que falar. Eu acho que o Fabian Ruiz é um baita jogador, mas não vou me estender muito. O Rafinha é outro patamar. Principalmente pelo que fez na temporada anterior e tá voltando a fazer nessa temporada. Pois é, e continua fazendo, né? Concordo totalmente com tudo que o Pedro falou. Fabian Ruiz, baita jogador. É um bom confronto, porque são de dois bons jogadores, mas o Rafinha tá um certo nível à frente aí. Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo, deveria ter sido eleito agora, inclusive, e continua jogando muito, então é Rafinha. Agora, na ponta direita, a gente botou Yamal contra Kvaratskhelia. Por quê? Porque o Yamal, a gente sabe, não está jogando, mas o Yamal deve retornar para esse jogo. Deve. Talvez não. Deve retornar. A gente vai no lúdico, né? Tomara que retorne, porque a gente quer ver o Yamal jogar contra o PSG. E o Kvaratskhelia vai jogar na direita, porque geralmente o Kvaratskhelia joga na esquerda. Só que o Dembélé está lesionado e não deve jogar esse jogo. Então, o Kvaratskhelia é quem está jogando na direita. Yamal contra o Kvaratskhelia, aqui sim eu acho que é o melhor confronto. Tá? Eu fico em dúvida com o Dey Hakimi. Mas, assim,
confrontaço, mas eu vou ter que ir de Yamal. Apesar do Yamal estar voltando de lesão. Talvez o Yamal não vai voltar ali 100% fisicamente, mesmo se jogar titular, ou se entrar depois no banco, enquanto que o Kvaratskhelia tá 100%. Então, talvez por isso a gente poderia votar no Kvaratskhelia para esse jogo, mas se eu só tivesse que escolher um com o Yamal 80%, eu acho que eu ainda iria de Yamal, porque o Yamal é diferente. Diferente. Não sei, na real, 80% contra 100% do Kvara, não sei. Mas foda-se, eu vou de Yamal, mas assim, é muito difícil, Cara, eu sou muito fã do Kvitya Kvaratskhelia, mas não tem como, cara. O Yamal é a principal joia do futebol mundial, um dos jogadores mais que encantam os nossos olhos com a bola no pé. Kvaratskhelia é muito craque, mas o Yamal tá um patamar acima, infelizmente. Fico de Yamal aqui. Agora, Robert Lewandowski contra Gonçalo Ramos. Eu acho que até o voto hoje ele é equilibrado, mas não tem como não votar no Lewandowski. Eu acho que é nivelado por baixo. Esse eu acho que é o voto mais fraco, assim, considerando os dois hoje. Mas concordo contigo. Não tem como não votar no Lewandowski. Não tem como. Não tem como. O Gonçalo Ramos. Lewandowski é um. Não, o Gonçalo Ramos não beija o dedinho mindinho do pé esquerdo do Lewandowski. Não beija, não beija. E aí, pra fechar, né, os nossos 11 de linha, Rashford contra Barcola. Bom, a gente colocou o Rashford aqui de ponta esquerda, poderia ser o Rafinha de ponta esquerda e o Firmino de meia, talvez seja esse o esquema que o Hansi Flick resolveu jogar, ou até se o Yamal não jogar, o Rafinha deve jogar na direita, o Firmino no meio e o Rashford segue na esquerda. Mas enfim, a gente colocou aqui Rashford contra Barcola, acho que é um confronto equilibrado, nivelado no nível médio, porque o Barcola é reserva do PSG geralmente, e o Rashford também deve ser reserva, né, era reserva do Manchester United e deve ser reserva do Barcelona quando todo mundo estiver bem, né? Então, cara, eu acho que é nivelado ali no nível médio. Mas eu acho que por ter decidido no primeiro jogo e por eu gostar bastante do Rashford, eu acho que ele tá jogando muito bem, eu vou de Rashford. Mas acho equilibrado. Baita começo, até surpreendente do Rashford, porque não fez boas temporadas ultimamente, principalmente no United. Até no Aston Villa ele deu uma desempenhada, mas não foi muito esperado, né? E nesse confronto eu acho que ele é bem equilibrado médio, como o Gabriel falou. O Rashford começou bem, mas eu fico pela categoria do Barcola nesse confronto. E Certo. agora, para fechar, treinadores, Hansi Flick contra Luiz Henrique. Talvez os dois melhores treinadores do mundo atualmente. Acho que o Pep Guardiola ainda tá nesse bolo. Talvez o Xabi Alonso aí do Real. O Arne Slot. O Arne Slot também. Mas aqui eu vou ficar com o Luiz Henrique. Não tem como, né? Não tem como. A gente tem que considerar o que eles fizeram na última temporada. E esse início de temporada. Os dois estão bem no início de temporada. Na última temporada foram os dois melhores técnicos. O Luiz Henrique se sobressaiu, né? A gente viu o que o Luiz Henrique fez. É o Luiz Henrique. Considerando a última temporada e início, não tem como. Eu acho que é mais técnico também, um pouco mais técnico. Não muito, porque o Luiz Henrique também é muito bom, mas acho que o Luiz Henrique ainda é um passo acima como técnico. Então, bom, agora vamos ler, né? Como é que ficou nossa escalação aí. No gol a gente foi com Kevalier, do PSG. Na lateral direita, ficou Hakimi. Na zaga, abrimos com Marquinhos, do PSG. Dupla de zaga ficou Pátio. Lateral esquerda, Nuno Mendes, também do PSG. Ou seja, fechamos a zaga inteira do PSG. E a defesa em si, porque o volante também é o Vitinha, do PSG. O segundo volante é Pedri, do Barcelona. E o nosso meio-campista aí não tinha como ser outro, Rafinha, nosso bola de ouro moral. Nosso meio armador aí. Na ponta direita, Lamine Yamal, do Barcelona. Na nossa centroavância, vamos na ordem aqui, ficou Lewandowski. E na ponta esquerda ficou um empate entre Rashford e Barcola. E o nosso treinador é nada mais nada menos que Luiz Henrique, treinador do Paris Saint-Germain. Só fazendo as contas aqui, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos pro PSG, né? 8. E pro Barcelona ficou 1, 2, 3, 4, 5. 8-5, que deu um empate, né? Por isso ficou um voto a mais. Cara, 8-5 acho que ficou equilibrado pro PSG. Acho que isso se dá muito também. A gente nem tem certeza se o Yamal vai ser titular. Mesmo assim, a gente escolheu o Yamal. O Baldé não ser titular decai, porque, tipo, na verdade, o Baldé ia perder também. Mas ia ser mais equilibrado. Acho que no gol, se o Ter Stegen tivesse 100%, por exemplo, o Ter Stegen ganharia do Kevalier. O Chesney, acho que 100% também ganharia do Kevalier. Então, acho que é isso. Talvez desse pra dar mais 1, 2 votos pro Barça. Mas eu acho que é certo isso, os dois equilibrados, porque são dois times que continuam jogando muito bem, os dois melhores times da última temporada. E é certo o PSG ficar um pouquinho à frente, porque é o melhor time da última temporada e o atual campeão da Champions. O Doué tá machucado e no confronto contra o Lewandowski, eu não tenho dúvidas que daria Doué hoje. A gente esqueceu de comentar, né? Que o Barcola, no caso, o Gonçalo Ramos e o Barcola são titulares, porque a gente já falou do Dembélé lesionado, mas o Doué também tá lesionado e também não deve jogar a partida. Ganharia o confronto do Lewandowski com toda certeza. Hoje ganharia. É isso, é verdade. Então já seria mais um ponto pro PSG. Enfim, rapaziada, é isso. Vocês curtiram o vídeo aí? Deixem nos comentários. Coloque se vocês fariam algum voto diferente. E é isso, né? Vamos esperar por esse jogão aí, quarta-feira, que vem dia 1 do 10 às 4 horas da tarde. A gente vai estar lá prestigiando Barcelona e PSG. Jogaço.